Às vezes, o silêncio é mais forte que a oração. Nem toda bondade é recompensada rápido. Deus não corre para provar nada a ninguém. E muitas vezes, o segredo para mudar tudo não está em gritar mais alto, mas em parar de reclamar. Se você está cansado demais para ouvir conselhos, mas precisa de uma história que faça sua dor ter sentido, este é o lugar. Permita-se ouvir. Imagine um homem chamado Tiago. Ele vivia em um tempo e lugar que, embora distantes no calendário, ecoam muito do que vivemos hoje. Tiago era um homem bom, trabalhador, mas sua vida parecia uma coleção interminável de frustrações silenciosas. O trabalho era pesado e mal remunerado. A família exigia mais do que ele podia dar, e a sensação de injustiça era uma sombra constante. Ele observava os outros prosperarem, via a aparente facilidade com que alguns alcançavam o que ele tanto almejava, e uma amargura sutil começou a corroer sua alma, como a ferrugem em um metal valioso. Ele reclamava, não em voz alta para todos, ouvirem, mas em um lamento interno, um monólogo incessante de "por que eu?", e isso não é justo. Se você já se sentiu assim, entende a profundidade desse cansaço existencial. A história de Tiago nos leva a uma parábola milenar, uma daquelas narrativas simples que, à primeira vista, parecem ser sobre dinheiro, mas que, na verdade, desvendam os segredos mais profundos da alma humana. É a parábola dos talentos. Jesus, o mestre contador de histórias, a narrou para seus discípulos, e nela reside uma sabedoria que pode ser o antídoto para a exaustão e a invisibilidade que tantos de nós sentimos. A parábola começa com um homem rico, um senhor que, antes de viajar para uma terra distante, convoca seus servos. Ele não os convoca para uma festa, nem para um sermão. Ele os chama para confiar-lhes seus bens. A cada um, ele entrega uma quantidade de talentos, uma unidade de peso e valor na época, que representava uma soma considerável de dinheiro. Ao primeiro servo, ele dá 5 talentos, ao segundo, 2, e ao terceiro, 1 talento. A distribuição não foi igual, o que já nos provoca uma primeira reflexão sobre a vida. Nem todos recebemos o mesmo ponto de partida, as mesmas oportunidades, os mesmos recursos. E, no entanto, a expectativa do Senhor era a mesma para todos: fazer render aquilo que lhes foi dado. O primeiro servo, com os 5 talentos, imediatamente se pôs a negociar. Ele não hesitou, não reclamou da quantidade, não comparou seu quinhão com o dos outros. Ele agiu. Com inteligência e esforço, transformou seus 5 talentos em 10. O segundo servo, com os 2 talentos, seguiu o mesmo caminho. Ele também não se queixou, não se sentiu menor por ter menos. Ele trabalhou, investiu, e seus 2 talentos se tornaram 4. E então chegamos ao terceiro servo, aquele que recebeu apenas 1 talento. Ele não fez como os outros. Ele não negociou, não investiu. Em vez disso, ele cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele enterrou o talento. Por que ele fez isso? A parábola não nos dá uma resposta direta de imediato, mas a atitude dele é um espelho para muitos de nós que, por medo, por frustração ou por uma sensação de injustiça, enterramos nossos próprios talentos. Quando o Senhor retorna, depois de muito tempo, ele acerta as contas com seus servos. O primeiro servo apresenta seus 10 talentos e o Senhor o elogia com palavras que ressoam como um bálsamo para qualquer alma cansada. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, muito o confiarei. Venha e participe da alegria do seu Senhor. O segundo servo apresenta seus 4 talentos e recebe o mesmo elogio, a mesma promessa de mais responsabilidade e a mesma alegria. Mas então o terceiro servo se aproxima, e suas palavras, antes de qualquer juízo, revelam a raiz de sua atração pela passividade. Senhor,
Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não semeou e ajunta onde não espalhou. Por isso, tive medo e fui esconder o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Perceba a profundidade da reclamação deste servo. Ele não lamenta apenas sua condição. Ele pinta o Senhor como um opressor, um explorador. Ele projeta suas próprias inseguranças e medos na figura de seu mestre. Ele se vitimiza, usando a severidade percebida do Senhor como justificativa para sua própria inação. Ele não reclama em voz alta, mas seu discurso é um lamento, uma acusação velada, uma justificativa para o seu fracasso. Ele transformou a oportunidade em um fardo e o medo em uma desculpa. A resposta do Senhor a este servo é dura, mas reveladora. Servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Então devia ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu o recebesse com juros. E então o talento é tirado dele e dado ao que tinha 10. A parábola termina com a frase: pois a todo o que tem será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa parábola, a primeira vista, pode parecer um incentivo à produtividade capitalista, mas seu significado é muito mais profundo, especialmente para quem se sente cansado e invisível. Ela não é sobre o dinheiro em si, mas sobre a vida, sobre as oportunidades, sobre os dons que nos são dados e sobre a atitude com que os encaramos. Tiago, em sua jornada de frustração silenciosa, era como o terceiro servo. Não que ele fosse preguiçoso no sentido literal, mas ele estava paralisado por uma queixa constante, uma sensação de que ele merecia mais, que a vida era injusta com ele. Ele via os 5 talentos dos outros e se sentia insignificante com seu 1 talento. E essa comparação, essa reclamação interna, o impedia de fazer algo com o que ele tinha. O significado oculto da parábola é uma revelação poderosa. O Senhor não esperava que o servo de 1 talento produzisse como o de 5. Ele esperava que ele fizesse algo com o que tinha. A expectativa era de fidelidade e ação, não de igualdade nos resultados. O terceiro servo não foi condenado por ter menos, mas por não ter feito nada com o que lhe foi confiado, justificando sua inação com uma narrativa de vitimização e medo. A mensagem central é clara. O problema não é ter pouco, mas não usar o pouco que se tem. O problema não é a dificuldade, mas a inação justificada pela reclamação. A paralisação não vem da falta de recursos, mas da mentalidade que se recusa a ver o potencial no que já está em suas mãos. Para a vida moderna, isso tem implicações profundas. Quantos de nós enterramos nossos talentos, nossa criatividade, nossa capacidade de amar, nossa resiliência, nossa voz, nossa fé, porque nos sentimos diminuídos, injustiçados, ou porque a vida parece exigir demais? Quantas vezes a reclamação silenciosa se torna um véu que nos impede de ver as pequenas oportunidades de crescimento, de serviço, de conexão? Pense em sua própria vida. Você se sente como Tiago, exausto, frustrado, invisível. Você compara seus 1 talento com os 5 talentos de outras pessoas nas redes sociais, no trabalho, na família. Você usa a severidade do Senhor, as dificuldades da vida, as injustiças do sistema, a falta de reconhecimento, como justificativa para não agir, para não tentar, para não se expor. A parábola nos convida a uma inversão de perspectiva. Em vez de reclamar do que nos falta, somos chamados a perguntar: o que eu tenho? O que me foi confiado, por menor que seja? E mais importante, o que eu posso fazer com isso hoje? Tiago, ao refletir sobre essa parábola, começou a entender.
Ele percebeu que sua reclamação, embora silenciosa, era uma forma de enterramento. Ele estava enterrando sua energia, sua esperança, sua capacidade de ver soluções sob uma camada de ressentimento. Ele não precisava de mais recursos, ele precisava de uma nova atitude em relação aos recursos que já possuía. Ele começou a aplicar isso em sua vida. No trabalho, em vez de resmungar sobre a carga, ele se concentrou em fazer o melhor que podia com as tarefas que lhe eram dadas, por mais insignificantes que parecessem. Ele parou de comparar seu salário com o dos colegas e começou a buscar formas de otimizar seu tempo, de aprender uma nova habilidade que pudesse agregar valor, mesmo que pequena. Ele não esperava uma promoção imediata, mas focava na melhoria contínua de si mesmo. Em casa, em vez de se sentir sobrecarregado pelas demandas familiares, ele começou a ver os momentos com sua esposa e filhos como talentos preciosos. Ele parou de reclamar da falta de tempo e começou a dedicar atenção plena aos poucos momentos que tinha, transformando-os em qualidade. Ele ouvia mais, reclamava menos das pequenas irritações cotidianas. A mudança não foi explosiva, mas gradual, sutil. E o mais chocante foi que, à medida que ele parava de reclamar e começava a agir com o que tinha, o mundo ao seu redor parecia começar a mudar. Não que as dificuldades desaparecessem, mas sua capacidade de enfrentá-las aumentou. Sua energia, antes drenada pela reclamação, agora era canalizada para a ação. Ele começou a ser notado, não por fazer mais do que todos, mas por fazer o que lhe cabia com uma nova dignidade. O Senhor da parábola não era um tirano, mas alguém que confiava, e a confiança exige responsabilidade. Quando paramos de reclamar, assumimos a responsabilidade pelo que nos foi dado, por nossa própria vida, por nossas escolhas. É um ato de fé, não em um sistema, mas em si mesmo e na providência que nos deu o que temos, por menor que pareça ser. Essa não é uma história sobre como vencer ou como ficar rico. É uma história sobre como suportar sem perder a alma. É sobre encontrar sentido na dor, na frustração, na invisibilidade. É sobre entender que o seu talento, quando usado com fidelidade e sem queixas, tem um poder transformador que você jamais imaginou. A fidelidade teológica da parábola nos lembra que Deus nos dá dons e espera que os usemos. Não espera perfeição, mas ação. Não espera que sejamos iguais, mas que sejamos fiéis ao que nos foi confiado. A simplicidade da narrativa esconde uma complexidade emocional que ressoa com a alma cansada. O ritmo fluido nos permite absorver essa verdade sem pressa, sem a urgência de ter que resolver tudo agora. Para o público que se sente emocionalmente exausto, que já tentou a motivação e se frustrou, essa parábola oferece uma perspectiva diferente. Não é sobre ter mais, mas sobre valorizar e usar o que já se tem. Não é sobre gritar por justiça, mas sobre agir com integridade, mesmo quando a justiça parece ausente. Não é sobre ser visto pelos outros, mas sobre se ver com dignidade. A fé implícita aqui não é um dogma, mas uma confiança na jornada, na capacidade humana de encontrar propósito, mesmo na adversidade. É a crença de que sua dor tem sentido e que seu talento não é insignificante. Então, qual é o seu talento? O que você tem hoje, por menor que seja, que você tenha enterrado por medo, por frustração ou por uma constante reclamação interna? Pode ser sua capacidade de ouvir, sua paciência, sua habilidade manual, sua empatia, sua resiliência, sua fé silenciosa. A leitura espiritual providencial da parábola não é sobre uma intervenção divina espetacular, mas sobre a sabedoria de reconhecer a providência nas pequenas coisas, nas oportunidades que já estão presentes, mesmo que veladas pela névoa do cansaço.
É sobre a crença de que, ao parar de reclamar e começar a agir com o que se tem, uma porta se abre, uma nova perspectiva surge e a alma, antes exausta, encontra um novo fôlego. O dia em que Tiago parou de reclamar, tudo começou a mudar. Não porque o mundo se tornou perfeito, mas porque ele mudou a forma como via o mundo e a si mesmo. Ele entendeu que a verdadeira riqueza não está na quantidade de talentos que se recebe, mas na fidelidade e na ação com o que já se possui. Ele parou de esperar que a vida fosse justa para poder viver e começou a viver com o que a vida lhe dava, transformando o ordinário em extraordinário através de sua atitude. Se você chegou até aqui, se essa história tocou sua alma cansada, talvez seja um sinal. Um sinal para você olhar para o seu próprio talento, para o que você tem e começar a desenterrá-lo. Não para se tornar um herói, mas para encontrar sentido, para suportar sem perder a alma. E para descobrir que muitas vezes o segredo chocante que muda tudo está em parar de reclamar e começar a agir com o que já está em suas mãos. Se esta história ressoou com você, se ela trouxe um fio de esperança ou uma nova perspectiva para a sua jornada, considere se inscrever no canal. Você não está sozinho nessa jornada de cansaço e busca por sentido. E há muitas outras histórias esperando para serem descobertas. Histórias que buscam te compreender, não transformar.